Boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa e verdadeira para todos nós, para o mundo inteiro, agora, já. Pergunta da semana é muito prático. Como tomar decisão? Quando a gente tem opções, às vezes iguais, as duas boas, como a gente decidir? Por incrível que pareça, a gente aprende isso nessa paraxá, na porção semanal da Torá, com base no comportamento de Esav. Esav Araxá, o malvado, perverso. Esav, irmão de Yaakov. A gente está em Parashat Toldot, que fala sobre os dois irmãos gêmeos, mas com comportamentos, com atitudes, com tendências bem diferentes, se não opostas. E Esav é aquele que é cruel, que ele é malvado, perverso, violento, assassino. E a gente vê isso hoje no mundo inteiro, ainda, não só dos filhos de Ismael, que tiveram esse comportamento absurdo, mas também nas respostas, nas consequências, nas reações que teve no mundo inteiro, protestos contra Israel e a favor dos assassinos terroristas Hamas, mesmo em faculdades de ponta dos Estados Unidos, que está ligado justamente com Esav. Então a gente vê que não é só quem faz a barbárie, mas quem defende esse tipo de comportamento. Mas mesmo assim a gente deve aprender com isso tudo para o bem. E uma das coisas que a gente pode aprender é como tomar decisão, que a gente vai ver em seguida. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 15, capítulo 15, das Sihot do Rebbe de Lubavitch, e a gente está na Sihá da Parashat Toldot, que fala sobre gerações, sobre os filhos de Yitzhak e Rivka, de Isaac e Rebeca, que são Esav e Yaakov. Essa é a Sihá número 5. Então, chegando no punchline, na aplicação prática para a gente, é que a gente deve ter uma linha de raciocínio que leva à decisão, e então leva à ação. Geralmente são essas três partes divididas, né? O raciocínio está ligado com a informação, com o levantamento de dados, etc., o conhecimento. A decisão, que é o desenvolvimento que chega num corte, né, do que deve ser feito, e a ação, prática, execução. Em maiores detalhes, a gente vai ver sobre a ideia de escutar, de observar, de associar, analisar, entender, então formular um plano, ter uma hipótese, uma premissa, definir o objetivo, então decidir e agir. Essa é a sequência que a gente pode levar e aprender para nossa vida prática do dia a dia. Qual é a base na Paraxá, na Torá? É baseado num Rashi, né? O passuco, o verso fala Vashma Yaakov, e Yaakov ouviu, ela vive o seu pai, Velimó e sua mãe, Vaele Padena Aram. E aí ele foi para a terra de Padena Aram, Padan Aram, ou Padena Aram, que é a terra da onde saiu Rivka, onde nasceu Rivka, que é a terra onde Avraham manda Eliezer, na semana passada, procurar, que é a terra natal de Avraham, né, a região natal da família de Avraham, para procurar lá justamente parentes do Avraham, como Rivka é parente de Avraham. E Yitzhak, nessa paraxá, para Yaakov se proteger de Esav e encontrar um shidur, né, um casamento, uma futura esposa, uma noiva, Yitzhak
fala para, assim como Rivká, também a mãe de Yaakov, fala para Yaakov ir para essa região de Padan Aram. O Rashi explica o que é esse Vaishma Yaakov, porque na Torá não fala o que ele ouviu. Fala que ele ouviu do seu pai e da sua mãe, mas o que ele ouviu do Yitzhak e da sua mãe. O Rashi explica aqui o que é Vaishma Yaakov. Isso está ligado com o assunto de cima, que tem um verso acima que a gente vai ver em seguida. Esse é o verso 7, é o 7º verso, e tem um no 6º e tem um no 5º também, que tem a ver com essa história. Esse assunto de cima, que no verso de cima fala Vayar Esav, que Esav viu que Isaac abençoou, etc., e que enviou, né, Yaakov para Padan Aram. E aí depois que Yaakov escutou ao seu pai e foi para Padan Aram. E que eram malvadas, eram ruins as moças de Canaan. Então o Esav foi para Ismael. Então é isso que o Rashi explica. A gente vai ver aqui algumas questões que o Rebbe traz. Primeiro, esse é o verso 7. No verso 5, que a gente vai ver, já teve claramente que Yaakov seguiu o que o pai pediu. Porque aqui, de novo, está explicando que Yaakov ouviu o que o pai pediu. No verso 5 está escrito Vaishlach Yitzhak et Yaakov Vayelech Padan Aram. Mesmas palavras. Yitzhak enviou Yaakov e Yaakov foi para Padan Aram, que é a região da Rivká e do Avraham. Então, por isso, como já tem um verso anterior, que é o 5, que fala sobre o que Yitzhak pediu de Yaakov, Yaakov cumpriu. Então, o Rashi especifica que é sobre o assunto no verso anterior, no 6, e não em relação ao 5, porque o 5 já está se explicando por si só. Então, quando fala agora aqui que Yaakov está ouvindo o seu pai e sua mãe, isso está ligado ao verso 6, que fala o seguinte: Vayar Esav, então depois que Yitzhak enviou Yaakov, e Yaakov foi para Padan Aram, Vayar Esav, Esav viu que Yitzhak abençoou Yaakov e enviou Yaakov para Padan Aram para pegar para si uma esposa, e ele o abençoou. Então ele ordenou a Yaakov para dizer que ele não pegaria uma esposa das moças de Canaan. Então aqui surgem mais algumas perguntas. Primeiro, daria para entender, mesmo que Rashi explicasse só um pouco, sem explicar em detalhes. Então a pergunta é por que Rashi coloca detalhes que já estão na Torá? Que toda a explicação que a gente viu antes, do Rashi explicando o que Yaakov ouviu, que está ligado com o que Esav viu, e explica cada coisa que Esav viu, etc., depois foi para Ismael. Segunda pergunta, tem um detalhe que Rashi não traz, que mandou não casar com as moças de Canaan. Por que ele não traz esse detalhe? Quando ele explica vários detalhes que Yaakov ouviu ligado com o que Esav viu. Entre outras coisas, está não casar com as moças de Canaan. Por que Rashi omite isso? Terceiro, não deveria mencionar o que teria depois de Vaishma Yaakov e ouviu Yaakov. Tem coisas que, como Esav foi para as filhas de Ismael, isso acontece depois. Por que o Rashi, que está associando o que Yaakov ouviu do que Esav viu no verso anterior, no 6, e também está acrescentando o que tem depois, no 8 e assim por diante? Essa é a terceira pergunta. E a quarta que o Esav ir para Ismael
nem tem entre os detalhes que Esav viu. É uma consequência. Não está falando dos detalhes que o Esav não viu, que Yaakov, Yitzhak ordenou Yaakov para ir para Ismael, porque o Esav não, ele entende isso, ele tira como conclusão isso, não é que ele ouviu isso. Então, como que Urashi traz que Esav foi para Ismael como sendo algo ligado com o que Esav viu do que Yitzhak fez com Yaakov. O motivo do Urashi trazer isso não é para explicar que Esav viu o que ele viu em relação ao seu pai para Yaakov, e por isso ele foi para Ismael. Isso se entende por si só, a relação entre o que ele viu e depois ele foi para Ismael. Então é importante explicar antes que a Torá repete o que Esav viu. Esse é um ponto fundamental. E aí tem a ajuda para a gente tomar decisão. Então a Torá repete 2 vezes, Vayar Esav, Vayar Esav. Ele viu 2 vezes. Por quê? Na primeira vez ele viu uma coisa e na segunda vez ele viu outra. Na primeira vez ele viu que Yitzhak abençoou Yaakov, e enviou Yaakov, e mandou Yaakov, etc. Na segunda, ele viu que as moças de Canaã são ruins aos olhos do pai, etc. Cada um é um tipo de visão. Então essa é a organização mental que ajuda a tomar uma decisão. A diferença tem a ver com as explicações do Urashi ainda em Vayerá. Por que em Vayerá? Porque em Vayerá está escrito no começo da Parashá, Vayerá elav Hashem belonei mamre v'yoshe petach haochel kehom hayom. Então, Hashem apareceu para Abraham, etc, etc. Depois vai Sa, Einav, Ayar, Vehine, Shlosha Nashim Nitzavim. Depois Abraham vê os 3 anjos. Urashi explica por que é Vayerá. E aí depois tem Mahu Vayerá, Vayerá, Stepamim, 2 vezes, tem Vayerá 2 vezes, porque a primeira quer dizer que se apresentou, se mostrou, e a segunda está ligado com entendeu. Então aqui a gente tem a construção do que a gente vai explicar e aplicar. Na primeira vez, quando vê, está querendo dizer, se referindo a ver mesmo, e a segunda é entender. Que a gente falou num processo cognitivo, para a gente analisar alguma coisa, para tomar decisão, primeiro a gente vê, entra em contato com alguma realidade, com os fatos, com situações, com acontecimentos, com informações, e depois tem um entendimento, que é absorver, é digerir, é formular, desenvolver, etc, etc. Então, na segunda visão, que está ligado com o entendimento do Esav, ele percebe os detalhes que têm a ver com ele. E isso os leva a ter que tomar uma decisão, porque no momento que ele entende, que ele formula, que ele percebe que isso tem a ver com ele, aí ele toma uma decisão, porque é pessoal, está ligado com ele. E qual a decisão dele? Como a gente falou, que é inevitável, que é sequente, que é consequente, é ir para Ismael. Então, primeiro ele vê, mas aí ele não se relaciona tanto com isso. Aí, quando ele entende, ele percebe, ele está a ver comigo. Isso aqui, eu tenho que tomar uma decisão. E qual a decisão? Ir para Ismael. Então, aí está resumido um pouco tudo. Tem outras perguntas, que é, se o objetivo era mostrar o motivo pelo qual Esav tomou a decisão de ir para Ismael, por que tem todos os detalhes do que ele viu primeiro? Que a gente falou que tem 2 visões. Primeiro ele viu uma série de detalhes, percebeu que não tinha nada a ver com ele. E as segundas informações, que não era para tomar de uma moça de Canaã, aí ele toma uma decisão. Mas então por que tem todas essas informações iniciais que o Esav viu? Bastaria o que Yitzhak pediu de Yaakov, que está ligado com a segunda visão, não se casar com as moças de Canaã. Isso tinha a ver com o Esav, e é o que ele faz. E justamente esse detalhe Urashi omite. Por que o Urashi, é uma das perguntas que a gente fez,
esse detalhe de que não era para se casar com a mulher de Canaã, que foi justamente o que o Esaú percebeu. Isso é para mim, para eu tomar uma decisão. Isso tem a ver comigo. Uma resposta que leva a outras perguntas. A Torá se prolonga na história para explicar uma questão que surgiu. E esse é o motivo que o Rashi, a Torá explica com detalhes o que Esaú viu, e o Rashi explica porque isso está ligado com o que Yaakov ouviu. Porque surgiu uma questão. Esaú foi casar-se com a filha de Ismael, só para mostrar ao pai que não era menos que Yaakov, e ele também cumpria a vontade do Yitzhak, assim como Yitzhak pediu para Yaakov não casar-se com uma moça de Canaã. Então ele também não se casou com a moça de Canaã, e por isso que explica tudo isso, uma questão de como que foi o raciocínio do Esaú para tomar essa decisão. Mas não dá para entender que Yitzhak não ordenou só isso, não casar com moça de Canaã, que é o que Rashi omite, porque Yitzhak também ordenou para ele ir para Padana Aram, para ele tomar como esposa, se casar, ter o casamento com alguém da região da onde veio Abraham e de onde veio Rivka, que é Padana Aram. Então, aí começamos a chegar na explicação final. E como é que é o processo cognitivo, de raciocínio, de tomada de decisão. Por isso a Torá fala 2 vezes que Esaú viu, que está ligado com as 2 vezes que tem Vayerá, ou que viu 2 vezes, ainda na Parashá, Vayerá, com relação a Abraão. Um é ver mesmo, a outra é entender e tomar decisão. Então, Esaú viu 2 coisas. Na primeira vez, ele viu, mas ele não entendeu que era para ele. Então, ele decidiu que não precisava ir para Padan Aram. Então, já explica um monte de coisa. Esaú apreende as informações. Ele viu em 2 etapas. Na primeira etapa, o que ele viu, isso não tem a ver comigo. Na segunda vez, ele entendeu que era para ele, e por isso que ele foi pegar das filhas de Ismael, porque tinha a ver com ele. Porque Esaú, quando vê a primeira vez aquelas informações, ele decide que não era para ele, como ir para Padan Aram, que foi o que Yaakov fez, porque não era para se casar lá, porque ele viu que isso tinha a ver com um meio para Yaakov receber de fato as bênçãos que foram para Yaakov, não foi para Esaú. Por isso que ele fala, Esaú viu, que abençoou, e o enviou, e mandou, etc. Isso tem relação com Yaakov, não tem a ver com Esaú. Por isso que o Rashi traz que isso que Yaakov ouviu tem a ver com Esaú, sobre a primeira parte do que Esaú viu, que é a bênção de Yitzhak para Yaakov, restrita, específica para Yaakov, não era para ele. Então ele só viu, mas não entendeu, não absorveu, não decidiu que era para ele. Por isso que ele não foi para Padan Aram. Mas depois ele viu que falou para não se casar com as moças de Canaã, e isso é para mim também. E por isso se aplicava a ele também, e por isso ele foi para Ismael como consequência. Então a gente vai entender agora isso tudo, o Rebbe traz do que ele observou do Rashi. Deixa isso muito claro. O Rashi divide em 2 visões. A primeira ligada ao que Esaú percebe que não tem a ver com ele, isso é uma coisa específica para Yaakov, mas ele viu isso. E aí ele não segue, que era ir para Padan Aram. E a segunda parte que ele vê, a parte que Yitzhak pede para não se casar com alguém de Canaã, isso também era para Esaú. Então ele não se casa com alguém de Canaã, mas vai para Ismael porque é o que ele pretendia e é o que ele faz. Então fica claro aqui, então, que existem 2 eventos em paralelo. São 2 coisas que Esaú viu. A primeira coisa que ele viu que não era para ele, a segunda coisa que ele viu que era para ele. Isso tem a ver com o que Yaakov fez. Yaakov fez 2 coisas. Uma é que era específica para ele, que é ir para Padan Aram, e a outra, que também se aplicava com Esaú, que era não se casar com alguém de Canaã. E foi isso que Esaú fez. Não casou com alguém de Canaã e foi para Ismael, porque isso era o que Esaú entendia que era próprio para ele.
Então, quem te vir, um meio interessante como está a decisão. Mesmo aprendendo de uma pessoa que é malvada, assassina, violenta, cruel, mas é um processo de aprender, entender, discernir, tomar decisão e ir em frente, fazendo o que deve ser feito. E a gente está nesse momento definitivo, né, na decisão, que é tomar a decisão de que temos que ir em frente, que a Geulah, a redenção completa, já é agora, verdadeira, que a gente tem que correr para o abraço e comemorar já agora, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, já agora. Tudo para todos nós, boas notícias, Mashiach now.